Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Dr. Mike lá no YouTube, reagindo a um outro vídeo de YouTube, onde havia um debate sobre a obesidade ser ou não escolha. Eu acabei fazendo um comentário lá e a partir das respostas que eu recebi, eu achei interessante fazer um vídeo aqui. Porque lá eu coloquei que a obesidade, ela é uma doença que tem uma causa multifatorial, ou seja, tem causa genética, a pessoa tem aquela predisposição, tem a fisiologia do sujeito, tem os fatores psicológicos e tem também a questão do ambiente, que hoje é uma das questões mais importantes. Nós não podemos ignorar o fato de que nós temos uma grande disponibilidade de alimentos hiperpalatáveis e hipercalóricos. Tudo isso colabora. A gente tem um ambiente em que a gente trabalha sentado, ou seja, nós somos sedentários, nós não somos incentivados a realizar atividades manuais. E nós também temos um contexto muito estressante, que faz com que muitas vezes a gente acabe se voltando para a comida para poder lidar com as nossas emoções. Veja, compreender que esse contexto colabora com o aparecimento da obesidade não tira a agência do sujeito. Não ignora que para fazer o tratamento da obesidade a pessoa precisa se empenhar, a pessoa precisa realizar ações para tal. Mas você falar que é totalmente culpa da pessoa, que é uma escolha dela ser assim, também não está correto. Afinal, acredito eu que a maioria das pessoas não escolhe ter uma vida mais difícil, e a obesidade traz sim uma série de dificuldades para a vida do sujeito. Posso até mencionar o meu caso, eu tive obesidade grau 1 e as minhas roupas não serviam, eu não tinha muito fôlego, eu não tinha muita disposição, ficava mais inflamada, tinha ovário policístico, existia uma série de consequências aqui para minha saúde. Ou seja, eu não estou falando nem da questão estética, nem estou falando do fator social de cobranças ou então de expectativas sociais sobre a beleza ou sobre o corpo do outro. Eu estou falando de reflexos na saúde, do funcionamento do meu corpo. E depois que eu consegui emagrecer, principalmente aderindo um estilo de vida mais saudável, né, com uma alimentação mais saudável e com atividade física, eu não tenho mais ovário policístico, eu já não fico mais tão inflamada, a minha disposição melhorou bastante. Eu não acredito que uma pessoa vá realmente preferir ter uma vida mais difícil, né? E é por isso que é tão importante a gente entender essa origem multifatorial e o papel do ambiente nesse processo. Porque fazendo as modificações ambientais, a gente não só facilita o processo de emagrecimento, como a gente dá mais uma chance para um sujeito que tem as suas dificuldades. E aí, dentro dessas novas possibilidades mais saudáveis, aí sim ele pode, dentro do contexto dele, buscar ter escolhas mais saudáveis. Isso vai ser 100% da solução? Não, porque como eu falei, é uma questão multifatorial. Mas se dá para ajudar, por que a gente vai atrapalhar? Por que a gente vai colocar somente a culpa no sujeito? Eu tenho trabalhado com essa demanda já há algum tempo e o que eu vejo são pessoas que sofrem, são pessoas que pensam, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Só que aí a hora que a gente vai ver o contexto em que a pessoa está inserida, é um contexto realmente difícil. Às vezes ela mora com pessoas que não estão nesse processo de dieta, né? Não estão no processo de emagrecimento e essas pessoas costumam colocar dentro de casa refrigerante, salgadinho, chocolate, bolo. E a pessoa com dificuldade de controle nos impulsos muitas vezes acaba comendo esse tipo de alimento que não está inserido lá no plano alimentar dela, porque é realmente muito difícil você negar. Gente, comida é algo primordial pra gente. Negar comida é muito difícil. Eu realmente parabenizo quem tem um autocontrole muito grande, mas porque para boa parte das pessoas é realmente muito difícil. Sem falar no contexto social que te incentiva a beber socialmente, por exemplo. Tem muita gente que fala, fulano, por que você não faz a dieta? Enquanto está oferecendo um copão de cerveja gelada para esse mesmo outro fulano. Veja que o ambiente também não está colaborando. Aliás, o ambiente, as pessoas estão cobrando um resultado, mas elas também não estão colaborando para que o sujeito chegue nesse resultado. E sim, o sujeito ele tem responsabilidade no processo. Ele tem que compreender que para fazer o tratamento dessa doença, ele tem que mudar os comportamentos dele. Inclusive, ele tem que buscar formas de modificar o ambiente que ele vive, que ele frequenta. Com tudo isso que eu coloquei aqui, eu gostaria que vocês entendessem que existe uma nuance muito grande nesse processo, nessa discussão.
é um ambiente fértil para a obesidade. Recentemente eu estive em um cruzeiro que tinha buffet aberto praticamente o dia todo, cheio de comida diferente. Por mais controlado que você tente ser, quando você pensa, eu vou experimentar um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, quando vê o seu prato já tá enorme. Tem uma disponibilidade muito grande. As pessoas às vezes vão comendo no piloto automático. É uma pequena amostra daquilo que a gente presencia costumeiramente. Você trabalha no escritório e tem uma cafeteria ali. Hoje é aniversário da fulana. Aí tem um bolo com salgadinho pro aniversário da fulana. Aí amanhã sobrou salgadinho, então vai ter mais salgadinho. Depois, no outro dia, é dia da Aninha trazer biscoito. Aí a Aninha traz biscoito. Aí chegou quinta e sexta-feira. Não, agora é hora do happy hour. Você precisa socializar. Aí entra a comida aí no contexto social. Você tem essa dificuldade com a comida, ao mesmo tempo, não é tão legal assim você deixar de ir num evento social onde você pode formar laços, manter as suas amizades, formar parcerias. Em seguida vem o final de semana, aí vai visitar a mãe, aí lá tem o churrasco do final de semana, que já emenda na macarronada do domingo. Por quê? Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade de controle de impulsos, você vai ter mais oportunidades para comer. E reconhecendo isso, pode ser que você tenha que fazer escolhas, pode ser que você até deixe de ir em alguns eventos, impactando também na sua vida social. E nós, como animais sociais, nós não queremos ficar sozinhos, na maioria das vezes. A gente quer estar junto. E aí isso também tem um forte impacto na gente, e a gente fica com aquela sensação de injustiça. É todo o ambiente que colabora para essa situação, por isso que ela é tão difícil. E é por isso que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia. Reconhecer a causa multifatorial da obesidade não tira a responsabilidade do sujeito, mas faz com que a gente possa ter mais empatia e faz com que a gente possa ter mais elementos para ajudar, para trabalhar essa questão, que é uma questão bem complicada.